Boa noite, gente. Boa noite. Bonsoir, tous ceux qui sont présents ici. Seja bem-vindo na casa de nosso Senhor. Soyez les bienvenus ici dans la maison de notre Dieu. E que você se sente à vontade. Soyez à l'aise et confortablement installés ici chez nous. Alors, pour pouvoir honorer notre Dieu, então, para nós honrarmos o nosso Deus, avec beaucoup de joie et beaucoup de ferveur, nous allons chanter un chant en portugais pour ceux qui ne sont pas français. agora todos nós, com muita felicidade, nós iremos cantar um cântico em francês, em português, de hoje em diante. Agora, para continuarmos ainda louvando ao Senhor, nós iremos cantar um cântico em francês. Où est ton trésor? Aonde está o teu tesouro? Nós vamos então assistir aqui as letras para aqueles que não conhecem o cântico em francês. Tá? Eu também não conheço, mas nunca é tarde para aprender. É muito fácil, é très facile. Olha, dá bem ritmo.
Isso, a gente vai cantar ao vivo aqui. Só baixa o som das caixas, tá? Baixa o som do computador. Où est ton trésor? Laisse-moi ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer là. L'argent ne suffit pas pour vous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler vos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Le Christ est venu pour nous libérer. L'attrait de l'argent, il peut l'ôter. Il faut savoir. Tu vois, mettre cette mais toi, je l'ai pas trouvé. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Non. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le grand conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. C'est le destin le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour vous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler vos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amém. Vocês entenderam um pouquinho para aqueles que entendem francês, aqueles que não entendem? Alors, ceux qui ont compris le français, est-ce que ceux qui comprennent le français, est-ce que vous avez compris le chant? O cântico fala. O que o cântico fala, irmã? Vou traduzir em português. Alors, le chant nous dit qu'il ne faut pas amasser des trésors ici, mais dans le ciel. O cântico fala que nós não devemos juntar tesouros aqui, mas sim no céu. Parce qu'on ne peut pas acheter Dieu. Porque nós não podemos comprar Deus. Et c'est ce Dieu qui va nous faire comprendre c'est quoi la vraie richesse. E é esse Deus que vai nos fazer compreender qual é a verdadeira riqueza. Amen. Amém. Et continuons. On va chanter le chant O Idoinário. Se buscares a Deus. Buscares a Jesus, encontrarás.
que junto ao Salvador a paz irás achar, se buscares conhecê-lo, ó sim, amarás também. Maria feliz despontará para ti no mar de Bom, gente, chegou um momento muito precioso de nós desejarmos a todos vocês as boas-vindas na casa de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas, que chegaram aqui bem cedinho, mas se você que acaba de chegar nesse momento em que chegou agora há pouco, seja bem-vindo na casa de Deus. Tous ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, soyez les bienvenus. Agora, nesse momento, eu convido a todos vocês, do jeitinho que vocês estão, para nós fazermos uma oração. Curvemos nossas frontes. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai, que Tu nos dá a oportunidade de estar contigo em mais uma noite de evangelismo. Mas principalmente, Senhor Deus, porque hoje nós acordamos com vida, Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos, o Teu Santo Espírito em nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa Te entregar um louvor, Senhor Deus, cheio de Espírito Santo, do Espírito Santo, não um louvor da boca para fora. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse boa noite está com boa noite de fim da semana penosa, trabalhosa, mas vamos dar uma boa noite alegre, feliz, porque começamos o sábado. E o sábado faz bem para o coração. Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz sábado. Feliz sábado. Quantos de vocês estão felizes? Amém. Bem? E quantos de vocês estão tristes, cansados, sobrecarregados? Misericórdia. Mas Jesus disse que se você está cansado, que você troque com Ele o seu fardo, porque o fardo dele é leve e suave. E estamos aqui para a continuação de adoração e louvor ao nosso Deus. Vou dar só um aviso para você, antes de nós começarmos. João Felipe, ou então Ronald, por favor, você pode sentar no lado da irmã e traduzir para ela, ou pode traduzir aqui para que ela responda. Há algumas sœurs qui viennent avec nous déjà 3 nuits, c'est ça? Franchement, du content de vivre encore avec sa nièce, bienvenue. D'accord? Ok, bom. Concurso bíblico de hoje. Antes do concurso bíblico, deixa eu avisar vocês. Os pedidos de orações continuam. Só que não vamos ter mais aquele momento de cantar, de levantar, não. Agora você prepara o seu pedido de oração na sua casa, já escreve no seu papelzinho, já coloca lá. Quando você chega aqui, você pode depositar aqui na Betulé, ok? Na caixa especial de oração. E no final da programação, nós então, o pastor, juntamente com os anciões e o pastor Elifinar, irão fazer uma oração especial por todos os pedidos que foram colocados ali, que foram repostados ali. Eu acredito que Deus já tem começado a responder os pedidos de vocês. Ok? Vamos para o concurso bíblico? Amém? Amém. João Felipe, eu precisaria de alguém traduzir isso para ele. Ok. Vamos para os pedidos? Pedidos. Vamos para o concurso bíblico? Estão preparados? Peraí que tem gente ali correndo. Ok, alors nous allons commencer notre concours biblique. Est-ce que vous êtes prêts?
Todos receberam os seus papéis aí? Vous avez tous reçu un papier avec des vrais, faux, des VF, 1, 2, 3, 4. Nós temos, como se appelle nossa NES? Alors, si vous n'en avez pas reçu, levez la main, qu'on puisse vous en donner. Gardez la main. Graciane. A gente pode ter o papel de concurso aqui, por favor. Aquelas pessoas que não têm a mão levantadas. Vous pouvez garder les mains en haut, s'il vous plaît, si vous n'avez pas reçu le petit papier que vous voulez. Gardez la main en haut et on va vous en donner un exemple. Ok, levante a mão rapidinho para a gente Voilà. possa correr assim, Il y a sabe? nos hôtesses qui arrivent, levez la main. Quem não tem papel, Qui n'a pas de papier. já. Ali a irmã. Não, c'est bon? João Felipe. Oui, Jean. Nós, oui, João Felipe. Nós, a nossa irmã veio com a sua sobrinha, né? C'est ça? Ok, Alors, sua sobrinha, você pode apresentá-la para nós, por favor? ok, alors il dit que tu es venu avec ta nièce. Comment s'appelle ta nièce? Pardon? Gastiane. Sois la bienvenue, Gastiane. Et Nós temos um amigo ali atrás também. On a aussi quelqu'un Podemos derrière. saber o seu nome, por On peut favor? savoir ton nom, s'il te plaît? João Paulo. Jean Paulo. João Paulo, seja bem-vindo. Jean Paulo, sois Sinta-se à bienvenue. vontade. Sans toilette. Que a Cecília também se sinta bem. Et toi aussi, sans toilette. Enfim, sem mais delongas, sem mais choradeiras, sem mais falâncias, vamos ao concurso bíblico. Preparados? Sans trop parler, nous allons commencer notre concours. Vamos lá. Vous êtes prêts? On y va. Primeira questão. Isaías 66, versículo 17, Alors, première question, Isaïe 66, 17, nos ensina que os que comem carne de porco, nous enseigne que ceux qui mangent la viande coisas de porc abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Alors, ceux qui mangent de la viande impure seront consommés, dit le Seigneur. Verdadeiro ou falso? Vrai ou faux? Você coloca aí. Vocês entenderam? Est-ce que vous avez compris? Vous mettez vrai ou faux? Isaías 66, versículo 17, Isaïe vou 66, resumir, tá? Diz que aqueles que comem carne de porco e outras coisas abomináveis, eles serão destruídos pelo Senhor. A Bíblia diz o Senhor. É verdade ou é falso? Alors, il a résumé de cette manière en disant que le livre d'Ésaïe 66, 17 dit que ceux qui mangent la viande de porc, selon la Bible, seront consumés, dit le Seigneur. Vrai ou faux? Segunda, em quantas classes dividiu Deus os animais? Alors, Et- deuxième question, en combien de classes Dieu a-t-il divisé des animaux? 5 classes, verdadeiro ou falso? Pardon. Não sei. Em quantas classes Deus dividiu os animais? Em 5 classes. En 5 groupes? En cinq Verdadeiro ou groupes? falso? Vrai ou faux? Ok. Aí você que sabe quantas escolheu você. Ok? 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16 até o 17, diz que você, eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Alors, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 17 dit que vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. E ele diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, ele vai restaurar. Et il dit aussi que celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, il sera restauré par Dieu. Verdadeiro ou falso? Vrai ou faux? Pronto. Essas são as 3 questões de hoje. E boa sorte até o final. Alors, ce sont les 3 questions d'aujourd'hui et nous récupérerons les feuilles à la fin du service. Ok. Boa sorte. Bonne chance, n'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom en bas de la feuille, qu'on puisse vous identifier et vous attribuer le nombre de points que vous avez. Para continuar, vamos situar o tema da nossa
Aujourd'hui, nous allons chanter le chantème. L'espérance, c'est Jésus. L'espoir, c'est Jésus. Boa noite a todos. Feliz sábado. E aí, gostaram de cantar Esperança é Jesus? Que hino maravilhoso, não é? Hoje é um dia especial. Queria cumprimentar todos que chegaram, nossos amigos aqui da Guiana Francesa, aqueles que são de nacionalidade francesa, sejam bem-vindos. Bonsoir. Vocês vão ter tradutores exclusivos aí, né? Um para cada um. Quero cumprimentar os brasileiros também. Que bom que você está aqui. Amigos, hoje a gente mudou um pouquinho o formato do programa, mas você pode colocar o seu pedido de oração. Toda noite eu faço um também. E você pode colocar lá, tá bom? Quando chegar na igreja aqui. Vou colocar o meu agora, só para ilustrar. Então, quando você chegar, você já pode trazer o seu pedido de oração, colocar aqui. E toda noite nós vamos orar por esse pedido especial, tá bom? Muito bem, nós estamos há uma semana de finalizar o nosso projeto e eu já estou com saudade aqui dos irmãos. Quero fazer um convite para vocês visitarem o Brasil, aqueles que não foram ainda, conhecer a igreja lá também.
indo a Belém, estamos juntos, tá bom? Muito bem, amigos, quero convidá-los agora a uma reflexão especial nesse tema aqui, ó. Como servir a Deus e não viver em necessidade. Como servir a Deus e prosperar. Como servir a Deus e não viver passando necessidades. E eu quero começar falando sobre um país. Você acredita nesse país? Não. Um país perseguido durante séculos. A forma de governo parlamentarista. Um país com uma população reduzida, 10 milhões, são 20 milhões, sendo que 10 milhões moram fora do país, mais de 10 milhões. Veja as desvantagens. 95% da área é desértica, bem diferente aqui da Guiana, não é? Um país conservador e religioso, cercado por inimigos. A independência aconteceu somente em 1948, bem recente. Um país de cultura, hábitos e estilo de vida ortodoxos, alguns consideram muito estranhos, né? Muito fora de moda. Apenas 20% da área é cultivável, inclusive essas áreas estão no deserto. E eu tive a alegria de visitar esse país. Eu prometi aqui que ia mostrar umas fotos dessa viagem, eu separei algumas hoje. Então, para chegar nesse país, eu passei pelo Forte Belém, lá em Portugal. Acho que a maioria aqui conhece Portugal, né? A maioria já foi, conhece. Andei um pouquinho mais e fui a Roma, a capital mais visitada do mundo. E ali está o famoso Coliseu Romano, o prédio que representa a história da humanidade, né? Do Ocidente. Segui viajando e cheguei à Jordânia. E aí coloquei uma roupa característica, né, para tirar foto. E aí visitei a Câmara do Tesouro, que é patrimônio mundial, né, da Unesco, da humanidade. Nessa região aqui moravam os descendentes de Esaú, né, os descendentes de Edom, conforme a Bíblia diz que eles moravam nos penhascos das rochas, né. Além desse templo, há várias construções incrustadas na rocha, né. Mas viajando para conhecer esse país, eu estive no Egito também. E visitei as pirâmides. Só um detalhe: quando Abraão e José foram ao Egito, algumas dessas pirâmides já estavam em pé. Eles não fotografaram porque não tinha foto na época, né? A foto era a memória. Então esse país está aqui, ó, nesse estreito aqui, ó. Está nessa encruzilhada das nações. Subimos ao monte, e descemos rumo à cidade de Jericó para visitar um país chamado Israel. Estamos falando de Israel. Aí está Jerusalém. Aqui estão alguns pastores e irmãos que visitaram numa excursão acadêmica. Aqui está o famoso Mar da Galileia, onde Jesus realizou os seus milagres. Mar Morto, né? Você não afunda nesse mar. No meu caso foi mais fácil, né? Porque é muito osso, muita pele, né? Pouca carne. Mas você não afunda porque as águas do oceano, elas têm 3%, de 3 a 4% de sal. Mas as águas desse mar aqui têm quase 40% de sal. A pessoa não consegue afundar, né? Visitamos também o Rio Jordão. Para você se batizar no Rio Jordão, eu descobri que alguns aqui tinham esse sonho, né? Você aluga essa beca branca, ok? E você paga $10. Mas você pode entrar no rio, tirar uma foto. Mas se você quiser dar um mergulho ou se batizar, você tem que pagar. Mas no próximo sábado você poderá se batizar aqui sem pagar nada. Orei no Muro das Lamentações. Há muitos judeus ortodoxos, né? E esse aqui estava esfregando o rosto na rocha, né? Lamentando aí a sorte de Israel pela perda do templo. E aqui nessas brechas das rochas eles colocam pedidos de oração, né?
Está vendo esses papeizinhos aqui? Eles têm pedidos como nós fazemos. E aqui eu orei pela igreja do Senhor. Então, esse país, amigos, com tremendas desvantagens, ele é um país muito próspero, vocês sabem. Apesar de ser o povo mais perseguido da história, eles prosperam, os judeus prosperam em todas as áreas. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Jesus, né? Era judeu. Jesus era judeu. Então a religião é o centro da vida desse povo. E de lá também surgiu o cristianismo. Até 2017, 902 indivíduos receberam o prêmio Nobel, dos quais 203, 22,5% eram judeus. Então a boa parte dos maiores cientistas são judeus. Grandes pensadores como Einstein e Freud são judeus. Entre 1951 e 86 houve 15 campeões mundiais de xadrez. É claro que esses dados, amigos, não estamos aqui referendando nessas pessoas ou suas ideias. Eu estou apenas ilustrando o destaque deles em todas as áreas da cultura, da ciência, da religião. Nas artes, no cinema, na moda, está o famoso Stan Lee, Levi Strauss, criador do jeans, né? Steven Spielberg, os grandes diretores do cinema. Na economia, Karl Marx, donos de bancos, Silvio Santos, etc. Tecnologia, primeiro país do ranking per capita em número de artigos científicos e patentes de equipamentos médicos. Inclusive, eles criaram o primeiro aparelho que detecta câncer de mama sem radiação. Interessante, não é? Então, são pessoas assim bem diferentes, têm uma cultura diferente da nossa, mas prosperam em todas as áreas. Famoso, quem não assistiu o filme Tubarão, né? Aracnofobia, A Lista de Schindler, o que mais? ET. Os mais novos eu não sei, eu estou parando de assistir filme. Steven Spielberg, Silvio Santos, né, conhecido no Brasil, judeu, Albert Einstein. E o maior de todos os judeus, quem foi? Jesus Cristo. Então os judeus têm prosperado, eles têm um equilíbrio emocional e físico, eles têm um equilíbrio e liberdade financeira e procuram viver o seu propósito na vida. Eles têm algumas dicas da prosperidade, né? Não é o tema de hoje, porque é só a introdução. A excelência em tudo que fazem, a reputação, abertura para receber conselhos, coração ensinável, gratidão e generosidade. Agora eu queria ler o que o Samuel Vieira falou sobre os judeus. O judeu acredita que Deus providencia determinados padrões a diferentes pessoas, mas doam o excedente. Com as doações generosas que fazem, eles ajudam a construir grandes universidades e projetos. Então, eles têm uma cultura diferente da cultura brasileira nesse aspecto. Amigos, então, pensando um pouquinho na prosperidade desse povo, eu quero trazer um tema para você: como ser próspero nesse mundo? Próspero como judeus em várias áreas, né? Na área física, mental, espiritual, intelectual, familiar. Como prosperar? Você que é um jovem que está começando a vida, né? Há muitos livros sobre esse assunto, sobre autoajuda, né? As prateleiras estão cheias, abarrotadas de livros de autoajuda que ensinam os grandes segredos da prosperidade. Mas o melhor livro é o que nós estamos estudando aqui toda noite. É a palavra de Deus. Então vamos ler os segredos para uma vida próspera em todas as áreas. Abra então a sua Bíblia em Mateus 6, 25, por gentileza. Boa noite. Por favor, amiga, deixe os óculos lá na cabine, na mochila. Faça esse favor. Encontraram aí Mateus 20, capítulo 6. Mateus capítulo 6, eu vou ler, você vai acompanhar. Você que está aqui em casa também, você que
brinda a sua companhia tão especial. Seja bem-vindo ao Instagram da Igreja Moriá. Estou orando por você, tá bom? E quero convidá-la a ler comigo Mateus 6, 25. Obrigado, amigo. Você não tinha aqui. Posso ler? Todos já encontraram? Quem encontrou Mateus 6, 25, diga assim, ó: eu quero prosperar. Bem, prosperar não é só ganhar dinheiro, mas é ter qualidade de vida em todas as áreas, né? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Interessante. Então, a primeira dica da palavra de Deus é não depositar, não estar absorvido pelo desejo de sucesso. Amigos, a sociedade do início do século XX para cá, ela foi impregnada de um conceito de sucesso baseado apenas nas posses materiais. E o mentor disso foi um homem chamado Napoleão Hill. Ele escreveu um livro chamado Pensa e Enriqueça. Depois surgiram livros mais atuais, Segredos da Mente Milionária. Tem um livro que tem bons conceitos. Não sei se alguém já leu, Pai Rico e Pai Pobre, já viu? Mas a essência é que a vida gira em torno apenas do dinheiro. E há youtubers que ensinam técnicas, a coach, a várias pessoas, que levam as pessoas a pensar apenas no dinheiro, apenas na prosperidade material. Mas a Bíblia diz que isso não pode absorver atualmente o teu pensamento. Esse é o primeiro segredo. Agora vamos continuar lendo. Quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? Interessante. Será que a vida, ela não é mais do que a conta bancária? Será que a vida não é mais do que os likes? Porque o sucesso hoje, ele também se mede em quantos seguidores você tem no YouTube, no Facebook, no Instagram, em quantos joinhas você recebe, não é assim? Você posta uma foto e fica esperando, né, alguém, e quando a pessoa não responde, você começa a ficar triste. Será que a vida não é mais do que um like? Será que a vida é só isso, né? Será que a vida não é mais do que como é que chama o documento aqui na Guiana? O sonho de consumo dos brasileiros? Os papéis aqui? É isso aí. Será que a vida não é mais do que um documento? E às vezes a gente faz tudo, né? Lógico, devemos correr atrás. Mas será que a vida é só isso? Então vamos ver o que Jesus falou aqui, ó. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Amém? Amém. Tem alguém mais belo, amigos, mais feliz do que uma ave? Nunca vi uma ave chorar. Nunca vi uma ave estar procurando alguém para pedir uma cesta básica, né? Engraçado, irmãos. Deus sustenta as aves, Deus cuida das aves, Deus cuidará também de ti, como diz a canção. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Agora eu queria lembrar, amigos, que você vale mais do que as aves. O homem, o ser humano, a mulher, ele é superior aos animais. Tem um livro chamado A Origem Superior das Espécies. Tem um livro de Charles Darwin, publicado em 1859, chamado A Origem das Espécies, né? E alguém chamado, eu acho que é Roberto Azevedo, não sei que é Azevedo o sobrenome, ele escreveu um livro que questiona, né? Que é uma resposta ao livro de Darwin. Darwin diz que o homem é um animal, apenas um animal evoluído. Mas o professor Azevedo diz que o homem, ele é superior. A origem das espécies é superior, porque nós somos feitura de Deus. Inclusive você é mais importante que o seu cachorro. E as pessoas pobres valem mais do que o seu cachorro, deveriam receber mais do que o seu cachorro. Embora você deva cuidar do seu cachorro, nós devemos cuidar dos pobres em primeiro lugar. Concorda comigo? Amém. Amém. E o mundo, irmãos,
irmãos, ele está na contramão da palavra de Deus. Irmãos, uma vez eu estava vendendo livros para pagar a minha faculdade. E eu visitei uma senhora, né? E essa senhora disse: eu não posso comprar os seus livros, nenhum deles. E o meu livro era R$120. Eu disse: por que a senhora não pode comprar o meu livro? Esse livro é tão importante para a sua saúde. Ela disse: não, eu gasto muito com o meu cachorrinho. Eu falei: quanto é que a senhora gasta com o seu cachorrinho todo mês? R$1.500 por mês. E o meu livro era R$100, ela falou que não podia comprar. Então, amigos, avaliem com carinho, tá bom? Eu vim aqui na Guiana, irmãos, para ser amigo de vocês, mas para transmitir os ensinos da palavra de Deus com toda a honestidade. Agora vamos avançar. Vamos continuar lendo a Bíblia. Qual de vós, versículo 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o espírito do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os vossos pais celestes sabem que necessitais de todas elas. E agora vem um conceito mais importante para concluir essa sessão: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Confie em Deus, e Ele vai cuidar de você. Ele vai prover o necessário, e Ele vai fazer você prosperar. Muito cuidado, né, com a ansiedade. Muito cuidado com isso. Buscar em primeiro lugar. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É fazer o que você está fazendo. Você deixa tudo, né? Vem à igreja, estuda a Bíblia. Você é uma pessoa tão ocupada, mas em casa você separa um tempo para estudar a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, né? Por que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar? Porque Deus nos deu o nosso corpo, né? Para nós realizarmos tudo o que nós gostamos. Então devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, cuidando dele de maneira inteligente, desde a infância até a idade adulta. Deus nos deu muitos talentos. Eu vi aqui o pessoal ensaiando, né? Que bonito, né? Tocando, cantando. Então devemos usar os talentos para Deus. Se você canta, se você consegue falar em público, se você compõe, se você cozinha, se você é um bom negociador, um facilitador, você deve usar esses dons, esses talentos para Deus, para a glória do Senhor. Não só na igreja, mas quando eles forem necessários. Eu vi que essa igreja tem muitas pessoas que têm o dom da música. Deus nos deu tempo. Então separe um dia por semana para adorar a Deus, conforme aprendemos anteontem, não é assim? Aproveite o tempo, não desperdice o tempo. Quanto tempo você gasta no YouTube? Quanto tempo? Faça um cálculo aí. Quantos livros você poderia ler se você dedicasse esse tempo que você vê vídeo no YouTube, né? Direto. Amigos, à noite a gente está com a cabeça cansada, não está? Já aconteceu comigo, né? Nós precisamos avaliar e fazer mudanças. Muito bem. Qual o conselho da Bíblia? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então amanhã eu quero convidar você para vir adorar conosco aqui na igreja, porque o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Amém. Deus nos deu os bens também. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 8:18. Como colocar a Deus em primeiro lugar em relação aos bens? Vamos então ver esse texto, Deuteronômio 8:18, por gentileza. Deuteronômio 8:18.
ler? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Olha que texto bonito, que mensagem poderosa, que reflexão oportuna. Antes te lembrarás, vamos ler o 17 também. Não digais, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então nós devemos lembrar de Deus, né? É Deus que nos dá forças, inteligência, oportunidades para prosperar materialmente. O que é que Deus nos dá, além dos bens? Mateus 6,11. Abra a Bíblia agora no Novo Testamento e vamos ver Mateus 6,11. Além dos bens materiais, de tudo que eu já apresentei, o que Deus nos dá, além de tudo isso, Mateus 6,11. Se você não conseguir encontrar, você vai lembrar, porque faz parte do Pai Nosso esse texto bíblico, esse verso bíblico. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então quem é que nos dá o pão? É Deus que nos dá o alimento, né? O que é que Deus nos dá? Deus nos dá também. João 10,28, dê uma olhadinha, por favor. Evangelho de João, ou São João, capítulo 10, verso 28. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia. Você que não pode vir à igreja, está acompanhando, que bom. Mas amanhã eu quero convidar você a vir aqui para nós nos abraçarmos e estarmos em comunhão uns com os outros e com o nosso Deus. Mateus 10,28. Vamos então acompanhar o verso bíblico. Mateus capítulo 10, verso 28. Vou esperar um pouquinho mais. Está escrito assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja Deus. Deus nos dá a vida eterna. Então, por que devemos colocar Deus em primeiro lugar? Porque o Salmo 24, verso 1 diz, leia comigo: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, o planeta pertence a Deus, os animais pertencem a Deus, e Deus tem direito sobre a sua criação. Você já ouviu a história do barquinho? Tem aqui alguns adolescentes, não é? Então a criança construiu um barquinho, né? Preparou um barquinho para brincar, e quando estava pronto ele se divertiu com aquele brinquedo, mas ele perdeu o barquinho. E aí ele ficou triste quando perdeu o barquinho. E aí um dia ele estava passando assim próximo e tinha uma loja que vendia souvenirs, né, lembrancinhas e artefatos. E sabe o que ele viu na vitrine lá? O barco dele, de madeira, né? Aí ele disse assim: esse barco aqui é meu. Ele falou: não, esse barco eu achei. Não, esse barco é meu, foi eu que construí. Não, esse barco aí é meu, eu estou vendendo. Se você quiser, você tem que comprar. $50. Era bem feito o barquinho. Aí o garoto foi para casa, trabalhou, conseguiu o recurso, voltou lá e comprou o barquinho, que já era dele, né? Aí quando ele pegou o barquinho, ele abraçou o barquinho e disse assim: barquinho, você é meu porque eu te construí, e agora você é meu porque eu te comprei. Então Deus é proprietário porque nos criou, mas porque nos redimiu, nos salvou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Pertencemos a Deus duas vezes. Então Deus dá a quem, né? Essa terra, né? O planeta e as bênçãos. Vamos ver? Jeremias 27:5. Esse texto é muito bonito, muito curioso também. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia. No final nós vamos ver um vídeo de uma pessoa próspera. Quero pedir o nosso querido Alexandre que deixe no ponto que eu mandei para ele. Eu vou me arriscar, Alexandre, vamos ver esse vídeo. Jeremias 27, verso 5.
tá? Se for só a história, nós vamos ver, senão você me avisa. Muito bem, Jeremias 27. Dá uma escutada aí, por favor, amigo. Me dá um sinal no final. Jeremias 27, 5. Olha que texto curioso. Está escrito assim, ó: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e as dou àquele a quem for justo. Que coisa interessante, não é? Então Deus criou e Deus dá, mas Ele dá a quem é justo, né? A quem é fiel a Deus. Você quer receber as riquezas da terra? Quer ser uma pessoa próspera? Seja fiel a Deus. Amém. Considere Deus em tudo que você fizer. Agora Deus criou todas as coisas, né? E Ele entregou a Adão e Eva. Mas Ele deu uma ordem, né? Que eles poderiam comer de todas as árvores, menos de uma. Ele pediu apenas uma para Ele mesmo. Então Deus é muito generoso, não é? Ele deu todas as árvores e apenas selecionou uma para Ele mesmo. Isto era uma demonstração de que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus sempre foi o proprietário. Em segundo lugar, o homem sempre foi apenas um administrador. Ok? É por isso, amigos, que quando você canta bem, as pessoas tendem a elogiar, não é assim? Quando você fala bem, você tem um bom desempenho lá no seu trabalho, na sua faculdade, né? Você consegue uma bolsa porque você tem notas muito boas. E quando as pessoas elogiam você, o que é que você deve fazer? Devolver esse elogio para Deus, né? Deus seja louvado, né? Então, foi para a glória de Deus, né? Que bom que você gostou, Deus seja louvado. Que bom que ajudou você, Deus foi quem me deu esse dom. Então devemos realmente lembrar que Deus é o proprietário dos nossos dons, talentos, posses e tudo mais, né? Infelizmente, Adão e Eva tocaram na árvore que Deus lhes ordenara não tocassem, deixaram de reconhecer Deus como proprietário, e a consequência foi a pobreza, a miséria, a morte e todos os transtornos, né? Então, Deus estabeleceu um novo pacto com a humanidade, para eles lembrarem que Ele é o legítimo proprietário, né? E esse novo pacto, essa nova árvore, né? Reservada para Deus, está em Malaquias 3, 8 a 10. Eu queria que você conhecesse. Vamos abrir a Bíblia. Um texto conhecido, mas vale a pena voltar à palavra do Senhor. Malaquias 3, 8. Estamos recebendo algumas pessoas novas. Que alegria recebê-las. Deus abençoe você. Malaquias 3, 8. Vamos lá, vou esperar todos encontrarem para a gente ter contato com esse texto poderoso e especial. Muito bem, Malaquias 3, verso 8a. Inclusive, alguns aqui têm o dom da tradução, né? Pastor Edifinar, quem mais? A irmã Alice. Quem mais está traduzindo aí? Só, né? Os demais todos entendem português. Muito bem, posso ler, pessoal? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Agora vem o conselho de Deus para todos nós: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Note que os dízimos, amigos, eles devem ser levados a um lugar. Você não pode administrá-los. Na Bíblia, os dízimos sempre são administrados por outra pessoa, nunca pelo doador. E eles sempre são levados a uma instituição indicada por Deus. Hoje é a igreja. No passado era um templo, né? Algumas pessoas dizem: não, eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou comprar cestas básicas, dar aos pobres. Você pode fazer isso com o dinheiro que você tem, mas o dízimo e as ofertas não, porque segundo a Bíblia eles devem ser administrados por outro, não por você. E Deus tem um
propósito, né, para essa parte da renda. Vamos continuar lendo então. Provai-me nisto, diz o Senhor para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações da terra vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você for fiel, se você for justo nesse ponto, se você trouxer dízimos e ofertas para a casa do tesouro, Deus promete bênçãos inumeráveis, abrir a janela do céu, ok? Repreender o devorador, tornar você uma pessoa feliz, que você e eu possamos ter essa linda experiência sempre, né? Então, esse é um texto que Deus diz assim: me prove, né? Ele diz que você pode desafiar a Deus. É fácil ser fiel na bonança, né? É mais fácil. É difícil quando as coisas estão difíceis. Eu fui pastor no Rio Amazonas e havia uma igreja assim na foz do Rio Amazonas. Para atravessar o rio e visitar essa igreja, eram 3 quilômetros a largura do rio, né? E a gente atravessava à noite, era perigoso, umas canoinhas assim bem frágeis. E eu conheci um irmão lá chamado Alonso. E eu fui na casa dele. Ele tinha uns 8 filhos, muito pobre. Ele não tinha porta, a porta da casa era uma cortina. Muito pobre. Ele não tinha móveis. A gente sentava no chão, uma casa de madeira. Mas Alonso era dizimista, era fiel e era pactuante. Só que um dia ele disse que não tinha o que comer em casa. E ele era pobre mesmo, amigos. Eu fui lá uma vez, ele disse assim: pastor, o senhor quer jantar? Eu falei: quero, irmão. Aí trouxe a janta. Era só peixe com farinha. Era a janta, era a comida. Peixe, farinha e açaí. Aí você diz assim: não era tão pobre assim, açaí. Mas amigos, um dia ele saiu para trabalhar e não tinha o que comer em casa com os filhos. Eu não sei se isso já aconteceu com você. E ele disse que não conseguia pegar nenhum peixe. Já tinha passado meio-dia, 2 da tarde, ele tinha que levar o almoço para a família. Aí ele desafiou a Deus, né? Ele lembrou, né, que Deus fez assim: fazei prova de mim, né? E ele disse: Senhor, né, será que por acaso eu não te sirvo? Eu vou lançar a rede mais uma vez. E ele lançou, irmãos, a rede ali. E quando ele puxou, o almoço veio sobrando, né? Ele conta essa experiência, irmãos. Então Deus pede para a gente provar Ele. Seja fiel na abundância. O que é dízimo, né? É a 10ª parte das rendas que Deus nos dá, ok? Então dizimar é devolver a 10ª parte. Essa é a árvore que Deus estabeleceu para provar a nossa fidelidade. Agora, o dízimo, amigos, é de tudo que Deus nos dá. Porque algumas pessoas, elas acham que é só do salário que recebem. Tudo que Deus nos dá, que se torna uma renda sua, você deve dizimar. E no Marajó, eu visitava muitos irmãos que tinham propriedades, pescavam. E eu perguntava: irmão, você dizima os peixes? Ele falou: não, pastor, eu só dizimo Bolsa Família. E quando eu vendo alguma coisa, eu falei: irmão, mas se você pesca 100 peixes, você não pega o dinheiro, você tem que separar o dízimo. Então, se você pesca 100 peixes, quanto é o dízimo? 10 peixes. Você vende esses peixes e devolve, né? E aí, irmãos, as pessoas começam a praticar como a Bíblia ensina. Tinha uma irmã que ela tinha um pé de coco, né? Era aposentada, então ela dizimava a aposentadoria. Ela disse: eu vou dizimar esses cocos aqui. Mas o coco era mirrado, o coco era pequeno. Ela tinha uns 2 coqueiros, mas era praticamente não dava nada. Aí ela disse assim: eu vou consagrar esse coqueiro para Deus. Senhor, esse coqueiro agora é teu. Esse aqui eu não vou dar só o dízimo, eu vou dar todos os cocos para a tua obra. Se o Senhor fizer esse coqueiro,
ele ser mais fértil, né? Amigos, eu tomei água desse pé de coco que nunca vi uma água tão doce. E o coco começou a ficar grande, então ela já tem 100 anos essa irmã. Fizeram o aniversário dela agora, semana passada, lá numa região chamada Rio Cearense, no interior de Breves. 100 anos, fizeram uma festa lá no auditório que a igreja tem. E os cocos são grandes, ela manda tirar os cocos, vende e devolve integral para a igreja. É a vontade dela, o desejo dela. Então lembre que é de tudo que você recebe. Não é tudo que você tem, lógico, é 10%, né? Agora, o dízimo deve ser usado em quê? 1 Coríntios 9,13, por favor. Vamos ler esse texto importante. 1 Coríntios, vamos aí, abra a sua Bíblia. Capítulo 9, verso 13. Malaquias diz que o dízimo deve ser entregue na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja mantimento. Então, qual o mantimento, né, que ele é oferecido pela igreja? Bíblias, materiais, para que o evangelho seja pregado. Agora observe esse outro detalhe aqui, 1 Coríntios 9,13. Está escrito assim, 1 Coríntios 9,13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então os dízimos devem ser usados para sustentar aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. Ok? Muito bem. R$9 com as bênçãos de Deus compram mais do que 10 sem as suas bênçãos. Você concorda com isso? Sim. Eu tenho experimentado isso em minha vida durante mais de 20 anos. E quero terminar fazendo um convite a você, para você ser um dizimista fiel e um ofertante fiel. Nós iremos ver um vídeo agora, que é uma história de alguém que está aí na tela. Ao ver esse vídeo, quero que você pense um pouquinho no que você ouviu hoje, né? Talvez você diga, mas eu ganho tão pouco, né? Como é que eu vou separar uma parte para Deus? Lembre que ganhando pouco ou muito, tudo pertence a Deus, e é uma maneira de você agradecer. Outra coisa interessante, o vídeo está no link que eu te mandei, né? Outra coisa interessante, amigos, é o seguinte: quando você separa o dízimo e devolve, você está vencendo o pior pecado que existe, que é o egoísmo, né? Que foi o pecado de Satanás lá no céu, o egoísmo. Quando você devolve o dízimo, você está também investindo no reino de Deus, porque ele é empregado para a pregação do Evangelho. Então veja o vídeo e decida se tornar um fiel dizimista e ofertante. Acompanhe com atenção. E pelo menos um desses produtos. Quando você ouve a palavra Colgate, logo vem à sua mente a famosa pasta de dente. Mas por trás desse nome está uma história de fidelidade e parceria com Deus. William Colgate nasceu na Inglaterra em 1783. Para fugir da pobreza, sua família embarcou em um navio para os Estados Unidos e lá se estabeleceram em uma fazenda. Mas o trabalho era duro e ainda assim não conseguiam se recuperar financeiramente. Foi aí que o jovem William decidiu que iria tentar a vida na cidade de Nova York. Sua mãe era cristã e, ao saber da notícia, abriu a Bíblia e pediu para que o filho lesse em voz alta o capítulo 13, versículo 10 de Malaquias. Este foi o único conselho de sua mãe antes dele partir: que de tudo que viesse à sua mão, primeiro separarás o dízimo para Deus. No decor viagem encontra um vizinho, capitão de um barco do canal, que também era cristão, e junto com ele faz uma oração e aconselha o rapaz que estava decidido a trabalhar na fabricação de sabão. Seja um bom homem, dê seu coração a Cristo, dê a Deus tudo o que lhe pertence,
faça um trabalho honesto e Deus vai prosperar você. E ainda profetizou: alguém será brevemente o principal fabricante de sabão em Nova York. Aquelas palavras ficaram na cabeça do jovem William Colgate, que seguiu sua viagem. Ao chegar em Nova York, fez um voto com Deus, baseado no voto de Jacó que havia lido em sua Bíblia. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Em 1804, conseguiu um emprego em uma caldeira de sabão. Começou a frequentar uma igreja no seu bairro, e assim que recebeu o primeiro salário, entregou o dízimo. Colgate tinha espírito empreendedor e logo despertou a atenção do seu patrão, que decidiu fazer uma sociedade com ele. Mas o verdadeiro sócio de William era Deus, que cada vez mais o fazia crescer e prosperar. Em 1813, comprou a parte que era do sócio e deu o nome da empresa de Colgate. À medida que Deus o prosperava, ele procurava o honrar ainda mais. De 10% passou para 20% e depois para 30% e assim por diante. A vida de William Colgate foi servir ao Altíssimo com as suas riquezas. Ele investiu milhões na obra de Deus, no envio de missionários pelo mundo. Acho que é suficiente. Nós iremos ouvir uma música agora. E quando você ouvir essa música, se você deseja decidir ser um fiel, dizimista, ofertante, eu quero fazer uma oração por você. Então medite nessa canção. Eles vão usar os talentos agora para Deus, o Eli, o Ronald. E enquanto ele canta, eu estarei orando pela sua decisão. Aqui há vários jovens que estão começando a vida. A partir de hoje, você tem a oportunidade de ser fiel a Deus. Pessoas mais adultas que podem continuar ou começar a serem fiéis. E durante a canção, se você deseja receber as bênçãos do Senhor e deseja colocar a sua vida na mão dele, deseja confiar nele apesar dos percalços da vida, deseja colocar a Deus em primeiro lugar, eu quero orar por você. Então, enquanto ele canta, você pode levantar. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que
para você nessa noite, enquanto você se levanta, trazer todos os dízimos. Derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Pastor, mas eu não tenho recursos. Mas se você tem o desejo de doar para Deus, é como se você já tivesse doado. Se você não tem, você não precisa devolver hoje. Mas eu quero convidar você a entregar outra coisa. Mais importante que o dinheiro. Dá-me, filho meu, o teu coração, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Entregue o seu coração a Deus. Nós iremos meditar sobre esse tema nas próximas noites, porque no próximo sábado teremos um momento especial aqui na igreja de batismo, e você é o meu convidado. Vamos orar então? Querido Deus, obrigado por esse encontro. Muito obrigado porque há pessoas aqui em Caiena que têm colocado Deus em primeiro lugar em suas vidas, que apesar das lutas, dos embates, eles têm buscado a Deus continuamente. Recompensa cada um deles com a tua paz, com o teu poder, com a tua presença, com o teu perdão. Que essas pessoas especiais que estão aqui, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, possam ter todos os dias um encontro vivo com o Rei do Universo através da sua palavra. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, em meio ao mundo materialista que nos cerca, egoísta, individualista. Nos ajuda a sermos pessoas diferentes, que te honrem nessa terra, que procuram ajudar o semelhante e que investem em tua causa, na pregação do Evangelho. Nos ajuda a separar todos os meses um dízimo fiel e ofertas proporcionais à nossa renda, conforme a orientação da tua palavra. E se alguém, Senhor, por acaso ainda não tem essa prática, que ele possa no coração ter esse desejo, essa forte inclinação para ser fiel. E se alguém por acaso era fiel e abandonou a sua fidelidade, que o Senhor perdoe essa pessoa, lhe dê uma nova chance para ela continuar a ser fiel. Guarde a nossa vida, nos traga amanhã para te adorar, na manhã do teu santo dia. Nos leve para a nossa casa agora em segurança e nos traga amanhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã pela manhã teremos um momento muito especial aqui. Eu quero pedir que você faça planos para guardar o sábado conosco. Temos aprendido, teremos muitas surpresas. Eu vou falar amanhã sobre o assunto mais importante das Escrituras. Não perca. Esperamos vocês aqui às 9 da manhã.